A paz do Senhor Jesus Cristo seja com a igreja. Graças a Deus por essa oportunidade a qual o Senhor Jesus Cristo nos presenteia de mais um ano de a possibilidade de estar participando da inauguração do Ministério Cristão Universal. Quero convidar a igreja para nós estarmos lendo a Sagrada Escritura no livro de 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8. Está escrito assim, irmãos: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Agora eu quero ler juntamente com os irmãos no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Está escrito assim: Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Podemos assentar. Irmãos, esses versículos que lemos está falando sobre um rei por nome Josias. Este rei, ele assumiu o seu reinado aos 8 anos de idade. Ele era neto de Manassés, ou seja, neto do rei por nome Manassés, e filho do rei por nome Amon. Tanto o avô quanto o pai foram reis que estiveram afastados da vontade de Deus. E aos 8 anos, quando ele assumiu o reinado, devido a uma morte repentina do seu pai que foi assassinado, ele tomou por exemplo um reinado ao rei Davi, que era um dos seus antepassados. Ele falou assim: olha, eu não quero nem utilizar o meu pai como exemplo, também não quero utilizar o meu avô como exemplo. Eu quero utilizar o rei Davi como exemplo. E porque o rei Davi foi um homem obediente a Deus. Mesmo diante das suas fraquezas, Davi foi obediente. Então eu quero ser como Davi.
Passados-se os anos, ao 8º ano do seu reinado, ele, com uma idade de 16 anos de idade, ele começou a fazer uma transformação naquele reinado de Judá. E diante desse reinado de Judá, ele falou assim: olha, o templo está todo destruído. Eu quero que vocês enviem para o templo e comece a fazer uma restauração daquele templo. Este templo de Jerusalém. E aí todo o dinheiro que vocês encontrarem naquele templo, vocês pegam aquele dinheiro e pagam quem está trabalhando lá. E tudo que for sagrado que vocês encontrarem lá naquele templo, vocês me tragam. E assim se sucedeu. Toda a riqueza que foi encontrada foi entregue aos trabalhadores, mas foi encontrado um livro. Livro este que já leram de imediato e trouxeram até o rei Josias. E o rei Josias, lendo aquele livro, ele começou a rasgar as suas vestes. Ou seja, livro que foi lido estava mostrando que o povo de Judá estavam distante de Deus. E precisavam com que objetivo? Uma mudança. O sinal de ele rasgar as suas vestes era um sinal de humilhação a Deus. O reconhecimento da grandeza de Deus sobre a vida dele. E assim, ele falou assim: olha, vai até a profetisa Hulda e pergunta a ela se verdadeiramente este é o livro sagrado. E Hulda respondeu a ele da seguinte forma: olha, envia notícias a quem me enviaste, entendeu? Que esse realmente é o livro sagrado. Porém, Judá está bem distante daquilo que Deus deu aos seus antepassados para viver em obediência. Ou seja, que livro sagrado era esse? À época era o livro da Torá. O livro da Torá nós temos na Sagrada Escritura, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. E ali, ele falou, e ela profetizou para ele da seguinte forma, e avisa a ele da seguinte forma, que Deus o livrará da grande tribulação que há de vir, por ele ler este livro, se arrepender perante Deus, e se preocupar em colocar em prática as profecias e os mandamentos que estão nesse livro. E o nosso Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre desde aquela época até os dias de hoje. Então não sabemos o que o Senhor Jesus Cristo determinou a cada um, ou seja, eu não sei de cada um, eu sei de mim, mas cada um sabe de si mesmo. Então o Senhor começa a dizer da seguinte forma: aquilo que eu prometi a você no tempo oportuno há de se concretizar, mesmo que período de luta ou dificuldade, espera, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. E para a honra e glória do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, essa palavra ela continua nos ensinando da seguinte forma. De uma forma tão gloriosa, o Senhor, o nosso Deus, fala para conosco no livro mesmo de 2 Reis, capítulo 22, e não precisa colocar para os irmãos lerem, que eu vou ser mais dinâmico, mais rápido. E no versículo 16 está escrito assim: eis que isto declara Yahvé, o Senhor, eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores, de acordo com todas as palavras do livro que o rei Judá leu. O rei de Judá leu, ou seja, o rei Josias. E por que Deus havia prometido que ia cumprir? Por causa da desobediência. Para os irmãos terem uma noção, já fazia mais de 200 anos que eles não celebravam a Páscoa, que era um mandamento do próprio Deus. Então eles estavam bem distantes daquilo que Deus tinha para com a vida deles, porque eles escolheram viver da forma que eles acharam melhor. Tanto o rei Manassés, quanto o seu filho o rei Amon,
que o Amon era o pai do rei Josias. E aí a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso nos ensina que quando foi colocado esse livro, voltou para o rei Josias, ele chamou todos os seus líderes, e diante desses seus líderes, o que ele fez? Ele juntou a todos e falou assim: agora eu vou começar a ler esse livro, nós vamos ler esse livro na sua totalidade. E ali, eles lendo o livro, Deus trouxe um renovo sobre o povo. Por quê? Porque naquele livro existia poder. Porque naquele livro estava escrito o que Deus mandou. E diante dessa circunstância, não vemos diferente para os dias de hoje. Tendo escrito, e nós podemos até ler nos livros do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 em diante, está escrito assim: que ele era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre... Oh, louvado seja o nome do nosso Deus! Então, diante dessa circunstância, nós podemos entender da seguinte forma, como está escrito em João capítulo 1, no versículo 17 está escrito assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A palavra que o nosso Deus tem falado a cada um de nós é que nós tenhamos a oportunidade de, como já foi falado pelo pastor Marco Antônio, que nós utilizamos a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia, como o nosso manual de regra e prática, em nome do Senhor Jesus Cristo, e fé. Ou seja, a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, deliciamos segundo o querer de Deus, obedecemos a sua vontade, a nossa vida, ela toma um curso diferente. Diante da palavra de Deus, nós vemos até os dias de hoje cura, libertação, transformação. Nós vemos através da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, situações que o Senhor nos orienta, como nós devemos seguir. Ou seja, nós ouvimos na Sagrada, nós lemos na Sagrada Escritura: olha, você tem algum problema com o seu superior na empresa onde você trabalha? Você tem algum problema com o seu patrão? A palavra de Deus diz da seguinte forma: obedeça a ele como você obedecesse a Deus. Saiba de uma coisa, Deus entrará com providência. E ao patrão e ao líder, a palavra de Deus nos ensina da seguinte forma: olha, trate os seus subordinados, os seus empregados, como seus irmãos, como os filhos de Deus. Ou seja, não haverá aí intriga, porque a palavra de Deus, ela orienta tanto de um lado quanto de outro. Para quê? Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja eternamente glorificado. A palavra do nosso Deus nos ensina assim: ó filhos, vocês querem viver de maneira próspera e vida longa? É necessário fazer o quê? Obedecei aos vossos pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Então a palavra que fez uma restauração ao povo de Judá à época, o Senhor nosso Deus continua fazendo transformação nos dias de hoje, para que o nome dele seja glorificado. O Senhor nosso Deus continua nos conduzindo em bom termo. Com que objetivo? Nos preparando para a vida eterna. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir o que Deus tem a falar. Nós queremos ouvir o que eu desejo, o que é mais agradável a mim. E a palavra de Deus, ela nos ensina de uma forma tão gloriosa. E nós vemos Jesus Cristo falando da seguinte forma: quando lhe foi oferecido riqueza, status, o adversário ofereceu um monte de coisa para Jesus Cristo, e Jesus Cristo respondeu da seguinte forma: Jesus, porém, afirmou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem faz planos, mas a resposta vem da boca do nosso Deus Todo-Poderoso. Às vezes fazemos planos,
Às vezes nós temos alguns projetos, mas aí Deus fala assim, olha, mas quem vai confirmar se isto é bom ou não, sou eu, porque você só consegue ver o agora. O amanhã a Deus pertence. Não pertence, você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 segundos, mas Deus sabe. Não adianta eu querer viver, querendo tudo, e Deus está falando assim, olha, é melhor o quê? Abrir mão de todas as benesses, todos os benefícios que o mundo dá, em prol da salvação. Está tomando alguma atitude que lhe afasta dos caminhos de Deus? Eis aí a oportunidade de Deus falando, é melhor, porque nem só de pão nós vamos viver, mas nós vamos viver da palavra dEle. A palavra dEle nos sustém, a palavra dEle nos orienta, a palavra dEle nos converte, ou a palavra dEle nos molda, a palavra dEle nos faz ser uma nova pessoa. E a palavra do nosso Deus continua da seguinte forma, dizendo, de uma forma tão gloriosa. Perguntaram a Jesus Cristo, para onde iremos nós? E ele falando, Jesus Cristo falou assim, porque alguns foram embora, vocês não querem ir embora também? E Pedro respondeu, para onde iremos nós? Se somente tu tens a palavra da vida eterna. Muitas vezes nós vemos situações que nós queremos desistir, queremos parar. E aí Deus vem falar para você, vem falar a mim nessa noite da seguinte forma, para onde eu vou? Se só Deus tem a palavra de vida eterna. Deus fala a mim dessa forma, permanece até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Eu quero tomar decisões de afastamento da minha família. Deus está falando para você, olha, o que Deus uniu, não separe. Deus está falando para você, permaneça junto. O nosso Deus está falando da seguinte forma, olha, é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta e a ajuda é presente. A palavra de Deus orienta a que decisão você deve tomar. Muitas vezes não é a decisão que eu quero, mas é a decisão que Deus quer. E a decisão que Ele quer é o melhor para mim, é o melhor a nós. Muitas vezes nós perdemos as nossas forças, mas o nosso Deus, Ele, misericordioso como é, nos ensina na sua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essa palavra, que está descrito lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 13, nos versículos que antecede, ele fala, ele estava vivendo como? Dias difíceis, dias de aperto, dias de dores, mesmo em sofrimento que ele estava, ele falou assim, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Deus fala a nós da seguinte forma, você pode viver o dia mau, você pode viver o dia difícil, você pode viver essa dor, porque Deus tem suprido a sua necessidade. A palavra de Deus nos ensina que Ele que afofa a cama. O nosso Deus está falando da seguinte forma, Ele é o bálsamo. Quando você não aguentar mais, Ele é o bálsamo, Ele é o remédio para a sua ferida. Porque muitos estão acreditando em homens, muitos estão acreditando em mulheres, muitos estão acreditando em situações, em status, mas Deus hoje está falando assim, mas hoje nós fazemos menção da palavra de Deus, porque a palavra dele nos sustém. E para terminar, a palavra de Deus está escrita assim, em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tem pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus tem promessa de vitória a cada um de nós. Deus que abençoe a igreja e agradeço a oportunidade.